Olá, tudo bem? Nós estamos agora trabalhando o DVD Conhecimento. O conhecimento ele é tão importante que ele abre portas e faz com que apenas a palavra convença ao invés do convencimento. O convencimento é um esforço que o ser humano faz para explicar alguma coisa com o intuito de fazer com que a pessoa se decida por algo que essa pessoa está explanando. Existem duas formas de se utilizar o conhecimento: na manipulação e na influência. Sabe qual é a diferença entre manipulação e influência? A manipulação faz o que você quer que essa pessoa faça com benefício para si. A influência faz com que o benefício seja para outra pessoa. O conhecimento que você vai ter agora é para ajudar o maior número de pessoas a realizar o sonho do bem-estar e a realizar o sonho da saúde. Vamos lá? Something is good is never far away. Maybe we should spend all the time this way through our days. Time passes by, wake up at night so far. Muito bem, vamos conhecer um pouco então sobre a comunicação. A comunicação ela é composta de 5 elementos: oferta, promessa, avaliação, asserção e solicitação. A oferta é quando você propõe algo e a promessa é uma oferta que foi aceita. Por isso que temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ofertamos, com aquilo que nós falamos para as pessoas, porque elas vão crer piamente naquilo que nós falamos. Se você crê que o produto faz a diferença que você crê que faz, isso se tornará como verdade para essa pessoa. Por isso, para que você consiga falar com propriedade, é necessário que você utilize o produto, que você deguste o produto, que você faça uso do produto de tal maneira que você tenha os efeitos em você mesmo. Porque no dia em que você tiver os efeitos do produto em você, você vai ter propriedade para poder falar sobre esse produto para qualquer pessoa, sem precisar argumentar demais, dizer muitas palavras, estudar muito para dizer algo que você mesmo já conhece na prática. O café Marita, ele é composto de 3 componentes fundamentais e é importante que você conheça cada um deles. O café arábico é o tipo mais nobre de café. É o café que ele é exportado. Ele contém 50% a menos de cafeína. Isso faz com que não dê aquela acidez comum do café que a pessoa toma e sente dor no estômago. Isso faz com que a pessoa consiga tomar o café sem os efeitos colaterais indesejáveis. Além de todos os benefícios do café. A Garcinia cambogia é um dos grandes segredos desse produto. A Garcinia cambogia é uma fruta que foi descoberta na Ásia e que tem a função de regular o organismo através do hipotálamo. Eu estou falando de uma maneira meio técnica. Agora, para falar de uma maneira mais simples, a função da Garcinia cambogia é dar saciedade ao organismo. Explicando de uma maneira mais simples, imagine uma pessoa que administra uma empresa. A obrigação dela é pegar toda a receita financeira
e fazer com que a empresa sobreviva aos mais diferentes tipos de crise. Qual é a função do financeiro, então? Regular o dinheiro. Qual é a função, então, do organismo ao receber uma grande quantidade de energia? Para quando ele não tiver essa energia, ele possa se apropriar das suas reservas. Agora nós conseguimos entender por que o organismo ele engorda. Porque ele precisa manter reservas para o dia em que não tiver esta reserva, não tiver esta energia. E quando é que não tem? Quando nós passamos muito tempo sem se alimentar. O organismo precisa que seja se alimentado 3 vezes ao dia. A cada vez que você se alimenta, você informa ao cérebro: olha, tá tudo bem. Olha, tá tudo em ordem. Então, ele começa a queimar esta energia, fazendo com que o seu corpo trabalhe bem, com disposição. Ao longo do tempo, o sistema de metabolismo, que é o que queima essa energia, que faz com que se transforme nutrientes em energia para o organismo, ele começa a não queimar com tanta eficiência. A partir dos 30 anos, as pessoas queimam menos energia. Então, o organismo começa a guardar mais energia. Por isso que, quando se é adolescente, se é jovem, é mais magro, é mais esbelto, e ao longo do tempo, nós não paramos de comer na mesma velocidade em que o corpo para de queimar essa energia. O que vai acontecer? Há uma mudança no corpo, porém não há uma mudança na alimentação. Nós arrecadamos mais energia do que nós podemos queimar. Então, o que faz a Garcinia cambogia? Ela simplesmente fala para o cérebro a necessidade de ter que se regular, ou seja, queimar a energia já existente. Então, todos os açúcares e todas as gorduras são queimadas para produzir energia para o organismo. Qual a diferença que isso causa? Emagrecimento. Agora que você já sabe sobre produto, é interessante que você saiba algo sobre as pessoas. As pessoas possuem expectativas. As pessoas possuem necessidades. As pessoas possuem dinheiro para pagar sobre as expectativas e as necessidades que elas têm. Uma das grandes dificuldades de se negociar qualquer coisa é quando as pessoas dizem: não tenho dinheiro. Ou agora eu não posso. Na realidade, tudo aquilo que as pessoas querem, elas dão um jeito de pagar. Elas dão um jeito de fazer aquilo que elas realmente querem. É só você fazer um pequeno teste. Diga para ela assim: olha, eu tenho um carro muito bom para vender. Se a pessoa não quiser o carro, ela vai dizer: pois é, eu não tenho dinheiro. Mas olha, eu tenho um show do Roberto Carlos que vai acontecer na semana que vem. Se essa pessoa for fã do Roberto Carlos, como algumas pessoas são, ela vai dar um jeito de arranjar dinheiro. Ou nós podemos lembrar daquele caso em que o jogador ia visitar um certo clube da cidade, a pessoa queria ir naquele ambiente e o ingresso custava X. Acredite, essa pessoa vendeu a esposa para ir assistir a essa apresentação do jogador no clube dele. Então você vê aí a ideia de valor. Eu coloquei um caso absurdo que realmente aconteceu, foi noticiado na época. Então você vê que as pessoas elas dão devidamente o valor quando ela quer alguma coisa. Agora, ninguém sabe o que quer até ver. Vou repetir, ninguém sabe o que quer até ver. Então, você vai ter que se utilizar das leis da comunicação. Você sabe quais são as leis da comunicação? As leis da comunicação são aquelas que, mesmo você não acreditando, elas causam efeito. Vamos descobrir quais são? Lei do porquê. Você já percebeu que quando um político ele vai se apresentar, se eu for eleito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Aí você vê uma pessoa ali no começo e fala assim: ah, esse cara ali, ó, esse cara aqui mesmo sabe, olha, acho que ele vai dar certo, hein? Ele é um bom candidato. Mas na realidade, ele está criando motivos para dizer que você deve o escolher pelas vantagens em que você vai ter votando nele. Na realidade, o cérebro, toda vez que você diz por quê, o cérebro abre um espaço para ter uma resposta plausível. Às vezes, você só precisa de um espaço para que a pessoa ouça o que você tem a dizer. Exemplo: olha, eu tenho um café que ele emagrece e dá disposição. Qualquer pessoa, quando ouve essa frase, diz o quê? Por quê? Não é só um café?
Aí você diz, porque ele tem Garcinia cambogia, porque ele tem erva mate e porque ele tem o café, com suas propriedades que ajudam na saúde. Viu? A lei do porquê, ela trabalha desta forma. Agora, se você quer argumentar por que essa pessoa deve comprar o café, você pode fazer uma relação de benefícios aos quais que ela tomando o café vai obter e vai melhorar a sua saúde. Lei do contraste. Já ouviu falar? A lei do contraste, ela faz apenas comparações, ela não analisa. Bonito e o feio, o preto e o branco, o caro e o barato. Nunca comece ofertando nada pelo mais barato. Sabe por quê? Porque na hora em que você for ofertar outros produtos da sua loja ou do seu portfólio que forem de valor maior, o que você acha que vai acontecer? Ela vai achar que se o mais barato que você tem, ela não pode comprar, então ela não quer nem ouvir. Certo? Agora, se você começa pelo mais caro, quando você for referenciando os outros produtos, são mais baratos. Ela vai achar uma que caiba no bolso dela. Então perceba que ao oferecer o desafio saudável, ao invés de você vender de lata em lata, de sachê em sachê, você já vende um kit de 6 latas. Um programa que vai durar por 4 meses na vida dessa pessoa. E melhor, você sabe o quanto ela já paga por programas de desafios saudáveis na vida dela? Você tem ideia de quantos programas ela tentou fazer para emagrecer? 80% das pessoas, em média, já tentaram fazer algum tipo de dieta. Já tomaram algum tipo de produto para emagrecer. Então, há pessoas que já chegaram a pagar R$2.000, R$3.000, R$1.000, R$500, R$600 no produto. O seu produto custa apenas R$210 e dura por 4 meses. Então veja que o contraste que eu fiz com você agora foi a comparação de produtos mais caros. Uma das vantagens da lei do contraste é na hora que você argumenta. Quando alguém lhe pergunta, mas esse produto está caro, você diz rapidamente, comparado a quê? Isso mesmo, comparado a quê? Se ela estiver comparando com o café que ela compra no mercado, você tem N argumentos para dizer que o café que você está trabalhando dá 1000 vezes mais benefícios do que aquele ao qual ela compra no mercado. E aí você entra com a lei do porquê. E você diz todos os benefícios que o café proporciona para essa pessoa. Na lei do contraste, você começa comparando todos os outros produtos e os valores dos seus concorrentes que eles normalmente aplicam para o programa de emagrecimento. Lembre-se, é um programa de emagrecimento. É um desafio que você faz com as pessoas. Não é remédio. Não é uma dieta, né? Não é uma terapia. É apenas um programa chamado Desafio Saudável. Faça com que as pessoas entendam que é uma mudança de comportamento e uma mudança de alimento que ela faz no dia a dia dela. Perfeito? Vamos então para a lei da escassez? Lei da escassez. Todo mundo quer o que não tem, não é verdade? Se nós lançássemos aí o carro ao qual só tem 3 unidades no mundo, nós teremos aí leilões para as pessoas que querem ter algo inusitado e esse carro valeria bastante. Perceba que quando você diz assim, é só até sábado, é só até sexta, as pessoas acabam indo até aquele lugar porque acreditam que não vai ter para todo mundo. Pois é, o cérebro trabalha assim. Então, quando você concentra e foca numa determinada ação, o cérebro coloca toda a sua energia ali e toda a sua atenção e faz com que a pessoa se decida. Então perceba que, se você aplica a lei da escassez nas suas negociações, você vai fazer com que a pessoa se decida de maneira mais propensa, não é, a fazer o que você precisa que seja feito. Na realidade, nós lembramos aqui que manipulação é diferente de influenciar. Manipular é fazer o que você quer. Influenciar é fazer com que o que a pessoa precisa para o desenvolvimento dela. Então, quando você usa a lei da escassez, você diz assim, olha, eu só tenho 2 kits aqui no meu apartamento. Eu vou ter que fazer um novo pedido e isso pode demorar.
Lembre-se, as pessoas não gostam de ser enganadas. Então não use a lei da escassez de maneira mentirosa, dizendo que você tem, não tendo, porque você perde a sua credibilidade. Apenas utilize essa ferramenta para criar algo de urgência para essa pessoa, algo de necessidade para que ela possa aderir ao programa com uma maior velocidade. A lei da escassez é uma excelente ferramenta, mas muito cuidado, não use a mentira junto dela. Agora eu vou dizer para vocês a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade é uma lei tão inconsciente que as pessoas não percebem o que elas vêm plantando e nem o que elas vêm colhendo. A reciprocidade é algo muito simples. Imagine a seguinte situação. Você está numa recepção, aguardando para ser atendido, e eu acabei de chegar nessa recepção. Eu vi você e gostaria de falar consigo. O que eu faço? Eu vou lá, observo como é o seu comportamento e crio um assunto para falar contigo. E a partir desse assunto, eu começo uma conversa. Logo criamos uma afinidade. Bem, eu fui bem ousado. E se eu não tivesse a ousadia toda? É aí que vem a aplicação da lei da reciprocidade. Então imagine o seguinte, que enquanto eu lhe observava, eu vi que você foi lá e pegou um cafezinho para você. Então, eu fui lá, peguei um cafezinho para mim e cheguei perto de você e disse, olha, eu trouxe esse aqui, é para você. Eu vi que você toma café. No mínimo, você vai dizer, obrigado, olha, não precisa. Mas aí eu tive uma abertura. Por quê? A pessoa imagina o seguinte, nossa, essa pessoa foi tão gentil, eu tenho que retribuir essa gentileza. Existe até um ditado que diz assim, gentileza gera gentileza. Então, a partir do momento em que você fizer uma gentileza, essa pessoa tende a retribuir. De novo, não utilize isso de maneira manipuladora, mas de uma maneira influenciadora. Faça com que as pessoas se sintam na necessidade de falar com você. Então, seja gentil. Uma das sugestões que eu dou é você pegar, mandar uma carta para algumas pessoas dizendo o que aconteceu com você através do Café Marita. Pegue um sachê e mande nesse envelope. Essa pessoa, no mínimo, vai experimentar e ter a mesma experiência que você teve. Tão logo ela consiga experimentar, ela vai ficar grata pelo você ter lembrado por ela e depois pelo resultado que o produto fez com ela. E isso vai fazer com que você tenha uma oportunidade de falar o que o desafio saudável pode fazer por essa pessoa. Lembre-se, comece sempre pelo mais caro. Se ela disser, olha, eu gostaria apenas de experimentar, aí sim, é o desejo dela. Aí você oferta a lata. Legal? Então, agora vamos para a lei do comprometimento? Bem, estamos chegando quase ao fim das nossas leis. A lei do comprometimento. Imagine que você diga para alguém, olha, não tenha medo, eu estarei com você lá. Isso é o comprometimento, isso passa segurança. Agora, imagine que quando a pessoa está em dúvida por se decidir alguma coisa, fala assim, olha, eu também estou tomando. E ó, se der algum problema, pode contar comigo. Isso é a lei do comprometimento. À medida que isso se torna verdade para uma pessoa, ela se torna leal a você. Sabe a diferença entre lealdade e fidelidade? A lealdade torna a pessoa íntegra contigo, uma só com você. Então ela não está ligada a vantagens, ela está ligada ao que ela sente por você e à relação em que vocês têm. Já a fidelidade está ligada ao que se ganha estando ao seu lado. Ficou claro agora como distinguir uma coisa e outra? Então, quando você se torna leal dessa pessoa, confia em mim, acredite, isso vai dar resultado. Essa pessoa sente o seu comprometimento para contigo. Quando você liga após 7 dias essa pessoa ter começado a degustar o produto, ela sente o seu comprometimento para com ela. Você fidelizou um cliente, você tem um cliente leal, porque ele sabe que você está compromissado com a saúde dessa pessoa e com os benefícios que o produto pode fazer para ela. Um dos tópicos importantes, sempre quando você está lidando com os negócios, é saber quem são seus concorrentes. Seus concorrentes não são pessoas consideradas como adversários, não é? Mas são pessoas que te acordam para aquilo que você não está fazendo de certo. Comece a sondar o que as pessoas ao redor
da sua comunidade, ao redor das pessoas que você conhece, têm feito para ofertar o serviço que você oferta? O que eles têm feito de diferente e de semelhante? Nós temos vários produtos no mercado de emagrecimento. Nós temos N produtos de emagrecimento. Por quê? É o que as pessoas procuram. E elas estão tão envoltas em emoção, em busca de ter o corpo perfeito, em busca de emagrecer rápido, que elas nem olham e nem analisam a origem e os benefícios desse produto a longo prazo. Há pessoas que gastam verdadeiras fortunas em cima do desejo do bem-estar e do emagrecimento. Há pessoas que fazem redução de estômago e 70% delas voltam ao estado original porque não emagreceram a mente. Então, um dos grandes desafios que nós temos é fazer com que as pessoas entendam que o emagrecimento começa na mente. Por isso precisamos de você. Precisamos que você se empenhe em dizer para as pessoas que o benefício está principalmente na mudança de hábito, na mudança de uma conduta que faça a pessoa eliminar aquilo que é nocivo à sua própria saúde. Uma reeducação alimentar, aumentando os horários das alimentações, os intervalos entre as alimentações e reduzindo o nível de gordura e carboidrato e açúcares para o organismo. Sozinha ela não consegue. O que os nossos concorrentes não têm é a Garcinia camboja junto com o café e a erva mate. Juntos, eles fazem com que o nosso cliente não tenha vontade de comer doce nem gordura, facilitando a vida dele e a nossa. Agora, para o próximo tópico, nós temos a atitude. Nada disso tem valia se você não tiver atitude.